Opa, tudo certo com vocês? Se eu te dissesse que homens bem-sucedidos não jogam videogames, para você ser bem-sucedido, você não pode jogar videogame. Você concordaria ou discordaria disso? Homem que joga videogame depois dos 18 anos é um fracassado. Olha, você pode discordar, pode achar que isso aqui é preconceito, que ele pode se divertir porque ele já se dedicou a vida toda aos estudos, fez uma boa faculdade, passou no concurso, tá num bom emprego, tá ganhando bem. Aí não pode ter o Play 5, não pode ter o Xbox. Claro que pode, você pode ter o que você quiser. Mas vamos lá, você mulher que é casada com um cara que tem mais de 18, 25, 30 anos, que chega em casa e vê um cara o tempo todo no videogame, no computador jogando, vamos ser sinceros, né? Não faz nada, a mulher pede pra fazer uma coisa, ai, deixa eu descansar porque o cara tá no videogame. Vamos ser sinceros, você que tem mais de 18 anos, que quer fazer dinheiro, quer ter dinheiro na sua vida, você tem que tomar vergonha da sua cara e, ó, o mais rápido possível, sair desse negócio. Primeira coisa que você faz, vende teu computador. Ah, se teu computador é bom, pega um notebook. Aí você tem um computadorzão game de 2, 3, 5, 10, 15 mil. Você ganha dinheiro com isso? Não. Se você ganha, isso é trabalho, aí você pode continuar. Agora, se você não ganha, você tá perdendo tempo e tempo de vida. E aí, daqui a pouco você tá com 25, tá com 30 anos, dependendo dos pais e passando vergonha. Todo mundo olhando pra você e falando, nossa, meu Deus do céu. Aí você pode até ser bonitinho, mas as mulheres te olham e falam assim, meu Deus do céu. Fim de semana todo jogando videogame, toma vergonha na sua cara, ouça o vídeo que eu tô, ouça isso aqui que eu tô falando e ó, vai produzir algo, vai estudar, vai aprender uma profissão e vai ganhar dinheiro, porque senão você ainda é um menino na casa do teu pai. Homem bem-sucedido não joga videogame. Bom, essa frase, esse estigma que está atrelado ao homem jogar videogame, sempre a gente ouve por aí, que os homens bem-sucedidos, as pessoas bem-sucedidas, não tem tempo para ficar jogando videogame, o videogame é coisa de mulher, que é coisa de criança, que é adulto, que pessoas adultas que se prezam não jogam videogame e não tem esse tipo de hobby. Sabe como é que se diz esse Nintendo, esse videogame? Sabe o que diz aqui atrás? How is hell? Como é o inferno? Sente-se e relaxa-te. Aí eu te faço uma outra pergunta contrapondo isso. Quem será que decidiu isso? Em que momento isso virou uma verdade absoluta? Principalmente quando o assunto é sucesso e videogame que não se encaixam. Porque essa frase é repetida como se fosse lei da vida, mas que quase ninguém para questionar se realmente faz sentido. E eu acredito que você, independentemente se for homem ou mulher, já ouviu essa frase na sua vida quando você está jogando seu videogame em paz. Filha de uma puta, cara, eu vou te mandar embora, cara. Então é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje, sem ataque, sem rótulo, sem briga, só uma conversa honesta sobre esse assunto, beleza? Mas antes de começar o vídeo, já deixa o seu like que é muito importante, comente aqui a palavra-chave do vídeo que vai ser videogame e também a pergunta que eu fiz pra vocês lá atrás, e se vocês fizerem isso, eu vou deixar um like no seu comentário, beleza? Bom, cara, isso aqui não é um vídeo dizendo que todo mundo precisa jogar videogame ou que videogames são a salvação ou coisa assim do tipo, não é isso. O ponto é outro. Por que o videogame virou sinônimo de fracasso para alguns, principalmente quando são os homens? As mulheres, eu acredito que não sofrem tanto preconceito assim, como os homens, principalmente os adultos, né, os jovens, os adultos, quando tem esse hobby, esse estilo de vida que muitos jogam na mesa, né, de jogar videogames quando estão querendo apenas descansar, sabe? E em contrapartida, outros hobbies nunca são questionados. Por que ninguém diz que homem bem-sucedido não assiste futebol ou homem bem-sucedido não passa horas vendo uma série, uma novela ou assistindo jornal? É curioso, não é? E estudando mais a fundo, a gente vive numa cultura muito forte, principalmente entre os homens, de definir o que é aceitável e o que não é. Não vamos ser hipócritas aqui. Existe ainda aquele estigma que, por exemplo, assim, um homem tem que ser sério, né? Como tem várias pessoas nas redes sociais dizendo que o homem que é homem sempre tá pensando em ganhar mais dinheiro, sempre tá pensando em, sei lá, ser bem-sucedido em todas as áreas, não tem tempo para ficar jogando jogos. E o interessante é que eles usam esse argumento de, nossa, se o seu parceiro, se o seu namorado, esposo, etc., joga videogame, ele não é um homem ideal para você, ele é um moleque, ele não tem atitude, porque homem que é homem sempre tá buscando maneiras de ganhar mais renda, isso, aquilo, não tem tempo livre, o tempo livre dele é fazendo outras coisas, indo pra academia, fazendo algum esporte, ou, sei lá, assistindo futebol, coisa assim do tipo, e que homem não pode se divertir demais. E aí o videogame entrou nesse pacote como se fosse voltado mais para o público infantil, algo mais imaturo, e muitas vezes a gente sabe que é jogado como coisa fútil.
Porque ainda, querendo ou não, as pessoas têm aquela mentalidade, aquele estereótipo antigo lá dos anos 80 e 90, quando os games explodiram como fosse uma espécie de brinquedo de criança. Aí aquela imagem ficou na cabeça de muita gente, aquela cena do adolescente trancado no quarto, fugindo das responsabilidades, não querendo lidar com a realidade brutal da vida. E por muito tempo, a sociedade ainda martelou na tecla de que para ser um homem sério, um homem bem-sucedido, você precisava abandonar os hobbies infantis, que no caso específico seriam os videogames, e focar 100% no trabalho e na construção de uma família. Mas aí eu te pergunto, quem definiu essas regras? Quem disse que o lazer de um adulto precisa ser, sei lá, jogar um golfe ou ler um jornal de economia ou, sei lá, assistir algum tipo de esporte assim? E o mais irônico é que as pessoas que defendem essa ideia são as que admiram figuras que são o puro suco do sucesso e da masculinidade que tanto eles pregam e que, adivinha, são gamers declarados, são famosos nerds declarados. Um exemplo dessas pessoas é o ator Henry Cavill, que é o famoso Superman, né, da franquia da DC. Ele, para muitas pessoas, é a figura da masculinidade, de força e sucesso. E detalhe, ele é um gamer assumido. Ele não só joga videogame, ele monta o seu próprio PC gamer, ele compartilha com milhões de seguidores. E olha que interessante que eu achei, ele quase perdeu o papel dele de Superman porque ele estava ocupado jogando World of Warcraft e não atendeu a ligação do diretor Zack Snyder, e isso não o tornou menos profissional ou bem-sucedido, pelo contrário, tornou ele mais real. Outra pessoa famosa, que é o Neymar, que é um dos atletas mais bem pagos e famosos do mundo, ele vive postando que tá jogando CS e o Fortnite, entre outros. O LeBron James, que é uma lenda viva do basquete, já falou várias vezes sobre como usa os games para relaxar e se desconectar da pressão, e a lista é enorme, né? E todos eles são homens que estão no topo da cadeia alimentar, né? No topo das carreiras, que ganham milhões, que são vistos aos olhos das pessoas como homens bem-sucedidos e que têm videogames como uma paixão. Então, o questionamento que fica é, se para eles, que são o ápice do sucesso para muita gente, o homem bem-sucedido, jogar videogame não é um problema. Pelo contrário, mostra que eles têm mais cultura. Então, por que seria para os outros homens que não chegou nessa cadeia alimentar, meros mortais, tem tudo esse peso? A verdade, na minha opinião, é que esse argumento não se sustenta. Ele é meio que uma falácia, meio que um rage bait, né? É uma ideia antiga que não faz sentido no mundo que a gente vive hoje. Porque, na minha humilde opinião, o videogame virou uma espécie de bode expiatório de todos os seus problemas. Por exemplo, assim, você é homem, que é o assunto principal é voltado para o público masculino. Quando você não conseguiu conquistar alguma coisa na sua vida, tanto coisa simples, sei lá, conquistar uma casa, um carro, ou entrar numa faculdade, um concurso, um emprego bom. Se você joga videogame, se você tem hobbies considerados nerds, a sua família, pessoas próximas a você, sempre vai jogar isso na mesa. Pô, você não conseguiu isso ou aquilo porque você tá vidrado aí no videogame, em vez de você ficar jogando videogame, em vez de você ficar horas aí, você poderia estar fazendo outra coisa, isso, aquilo. Só que isso é meio que uma cartada que sempre eles vão jogar na mesa, porque que nem eu falei, a mentalidade lá atrás, o videogame era visto como algo fútil, algo só para diversão, algo voltado mais pro público infantil, isso, aquilo, também coisas de nerd, e fora acontecimentos que eu também já fiz um vídeo aqui a respeito, da cronologia do videogame perante a sociedade, até na questão religiosa. Então o videogame virou uma espécie de tudo aquilo que você não conquistou de bom é por conta que você está passando tempo no videogame, no PC, etc. Então o homem comum, um homem que quando chega do trabalho, ou muitas vezes está estudando e tem só algumas horinhas para jogar um jogo ou mexer no PC, etc. Mesmo ainda ele construindo degraus, a sua carreira, o seu plano de vida, o seu futuro, em pouquinho, mas só pelo fato dele jogar videogame, ele vai ser visto como um homem que não vai ser bem-sucedido só pelo fato dele gostar desse tipo de hobby. Pessoas sempre vão enxergar isso. Só que nem eu falei pra vocês, muitas vezes as pessoas que condenam o videogame, isso, aquilo, têm aquele estereótipo de hobbies considerados mais bem-sucedidos, mais ligado à masculinidade, a como ser homem de verdade. Só que quando você é homem e joga esse videogame, mas alcançou um patamar lá em cima, é visto como algo legal. E muitas vezes você vai ver a história dessas pessoas que chegaram lá, sempre jogaram videogame e nem por isso deixaram de ser homens bem-sucedidos lá na frente. Mas quando é um homem comum, que ainda está construindo a sua vida e que não tem os famosos hobbies considerados mais másculos, vira como uma falta de maturidade da parte dele. E um ponto importante
importante, que eu tenho que ser justo aqui e realista, é que qualquer coisa em excesso pode virar um problema, né? Vocês estão cansados de ouvir por aí. Trabalho demais faz mal, academia demais faz mal, rede social demais faz mal, até produtividade demais pode destruir alguém por dentro. Ninguém consegue ser 200, 300% de produtividade no seu dia a dia, senão ia colapsar. Uma hora você colapsa. E o videogame é a mesma coisa. O problema nunca foi jogar. O problema que eu quero deixar claro para vocês é a perda do controle, como em qualquer área da vida. Um homem, uma pessoa responsável, sabe trabalhar, cumprir seus deveres e também sabe descansar. E isso não é uma fraqueza, não é um tendão de Aquiles, é inteligência emocional. E o videogame para muitos homens é como fosse um porto seguro para você tentar lidar com a vida, né? Porque a vida já é difícil por si só. Porque se você não nasceu num berço de ouro, cara, a vida é difícil. E o videogame é meio que fosse um descanso mental de tudo aquilo, né? Depois de um dia de cobrança, pressão, contas, metas e responsabilidades. Um dia foda, né? E a gente precisa de uma válvula de escape. Para alguns é ir pra academia, para outros é assistir um filme, uma série, assistir jornal, futebol, etc. E para milhões é sentar por 1, 2 horas e mergulhar em outro mundo. O videogame vira um espaço onde a mente descansa. Você entra naquele mundo, foca, se concentra, se diverte. Tem vários estudos que mostram que jogar videogame, dependendo da condição que você tá, reduz o estresse, alivia a tensão e ajuda você a desligar um pouco. E isso não é fugir da realidade, é só recarregar a energia para continuar vivendo no mundo de hoje. E fora ainda que para muitos homens, videogame não começou na vida adulta, pelo contrário, começou lá atrás. Eram os momentos de alegria, amizade, curiosidade, descoberta. E jogar hoje é se reconectar com essa parte da própria história, a famosa nostalgia. E a maturidade não é você escolher o menino que você foi, é aprender a conviver com ele. E um gancho aqui, já que eu estou falando de homem bem-sucedido, vamos falar de dinheiro. Porque as pessoas olham para o homem jogando videogame e pensam que muitas vezes não dá lucro, que ele está desperdiçando tempo. Mas o que a gente vê muito por aí, principalmente nas redes sociais de live, é que tem muita gente, tem muito homem ganhando muito dinheiro com videogame. Cara, esportes é uma indústria bilionária, né? Jogadores profissionais, que vocês conhecem muito bem, ou até mesmo pessoas normais, comuns, fazem live jogando jogos, isso, aquilo, e conseguem ganhar dinheiro, e muito dinheiro. E tem várias pessoas criando conteúdo sobre games, análise, reviews, tutoriais, construindo aquela coisa do homem bem-sucedido através dos videogames. Então só por aí a gente vê que essa falácia toda de homem bem-sucedido não joga videogame, aí eu quero que essa pessoa que falou isso fale na cara de quem vive e ganha muita grana através dos videogames. Enquanto muitos falam que videogame é perda de tempo, tem um fulano, seu vizinho, ou até mesmo você, que está construindo impérios em cima disso. Tem gente sustentando famílias, comprando casa, carro, viajando o mundo todo, tudo através dos videogames. Então aqui a gente começa a derrubar os mitos de vez, né? Videogame não é coisa de criança, porque na realidade a média de idade dos gamers é de 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, e a indústria é voltada majoritariamente para adultos hoje em dia. E os jogos mais vendidos são classificados como mais 18. O outro mito, né? Homem bem-sucedido não tem tempo para jogar. Na realidade, cara, homens extremamente bem-sucedidos, como figuras de o ápice da masculinidade, como Henry Cavill ou outras pessoas que falam abertamente sobre videogames, têm gostos, né, considerados nerds, todos eles têm esse tipo de hobby. E sucesso não significa não ter esses hobbies, significa gerenciar bem o seu tempo. E o outro argumento que muitos falam, né? É perda de tempo. Cara, tem vários estudos que mostram que uma série de jogos acontece um desenvolvimento em habilidades cognitivas, pode gerar renda, é uma forma de socialização, vocês aceitando ou não, e também ajuda na saúde mental. Então, qual seria a definição de perda de tempo para os videogames? Por que então passear num shopping sem comprar nada também não produz nada e tá tudo bem? E uma das falas recorrentes é vício, você tá ficando viciado nisso. Cara, que nem eu falei para vocês lá atrás, qualquer coisa em excesso faz mal, deixa academia, trabalhar em excesso, isso, aquilo. A questão, o X da questão é você ter equilíbrio nas coisas, não querer jogar as suas frustrações, seus erros numa determinada ocupação, independentemente se for videogame ou outra coisa, porque querendo não vai acabar virando um vício. E a questão central é ter equilíbrio em todas as áreas. E o que define se o homem é bem-sucedido ou não
não é voltado na questão se ele joga videogame, mas sim como ele gerencia a sua vida. Se ele tá pagando suas contas, se ele tá crescendo de pouquinho em pouquinho com as suas próprias pernas, cuidando das suas responsabilidades, mantendo relacionamentos saudáveis, tendo os seus objetivos já em mente. Então é isso que o torna um homem bem-sucedido. E não porque ele simplesmente não joga videogame, pelo contrário, o que a gente mais vê por aí são pessoas bem-sucedidas que jogam sim videogames. Mas enfim, essa é a minha opinião. Se você concorda ou discorda, comente aqui nos comentários. E também, se você tem um tema de vídeo que queira mais prioridade, veja bem, deixe um valeu demais junto com o seu tema. E também tem algumas formas que vocês podem me ajudar financeiramente, tanto no Apoia-se, como lendo o QR Code e entrando na vaquinha, no Pix, e também da forma grátis, deixando seu like, comentando qualquer coisa aqui para engajar o vídeo e se inscrevendo no canal. No mais, desejo sucesso para todos vocês e te vejo numa próxima.